Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler agora no mês de dezembro. Já começa esse vídeo deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito para ajudar o canal a crescer. Quando eu fui escolher os livros para ler em dezembro, eu pensei em fazer uma TBR de livros de Natal, mas não é uma época que apela tanto para mim, então eu peguei livros mais variados, peguei um livro de Natal sim, mas a sua maioria não é. Quem já viu outros vídeos do canal sabe que os dois principais projetos que eu tenho são um de leitura de livros do Stephen King e um de leitura de livros do universo Star Wars. Então todo mês eu leio um livro de cada um ou uma HQ de cada um. Pro projeto Star Wars então, o livro que eu vou ler esse mês é o Queen Sparrow, da E.K. Johnston. A única coisa que eu sei desse livro é que ele é sobre a Padmé quando ela é eleita Rainha de Naboo. Quem já viu algum vídeo aqui do canal sabe que eu sou apaixonada pelo universo Star Wars, então eu tô bem animada e bem curiosa para essa história. Para quem se interessar, inclusive, eu vou deixar aqui no box de informações e nos cards o link pro vídeo que já tá no canal de leitura de Star Wars. Seguindo então, agora pro projeto de leitura de Stephen King, o próximo livro é Sombras da Noite. Esse é um livro de contos e é o primeiro de acordo com a ordem cronológica de livros publicados dele. Contos não são meus favoritos, mas é Stephen King e falou de Stephen King e de Star Wars, são duas coisas que eu adoro, então eu gosto de tudo que eu leio. Eu vou deixar aqui também, tanto no box de informações como nos cards, o link para os vídeos dos livros do Stephen King que já estão no canal. Eu assino a caixa do Clube Scooby, né? E na minha última caixa eu recebi um livro da Karen Slaughter e eu percebi que eu já tinha recebido um outro livro dela também, mas eu nunca tinha lido nada dela. Então eu resolvi conhecer e escolher um livro dela para ler, e o que eu escolhi para ler esse mês então é A Última Viúva. Pelo que eu vi atrás do livro, esse livro é um thriller, onde um casal decide investigar algumas explosões, só que aí ela desaparece, ele precisa encontrar ela e no meio do caminho ele encontra coisas, encontra segredos que podem mudar a vida de várias pessoas, e aí ele tem que escolher entre salvar o país ou a namorada. Isso é o que tá atrás do livro e é só que eu sei sobre a história. Fora isso, eu não só não sei mais nada, como eu também não sei nada da autora, então vai ser realmente para conhecer. O próximo livro ele também veio na caixa Scooby e eu já estava curiosa para ler antes mesmo dele chegar, que é A Nona Casa, da Leigh Bardugo. Eu ouvi falar que ele é um livro bem pesado, o que eu na verdade não esperava, mas ouvi falar muito bem dele também. Fora que atrás do livro tem um elogio do Stephen King, e Stephen King não tem jeito. Esse é um livro que se passa em Yale, mas é um livro de fantasia, de magia negra. Me parece interessante e eu tenho boas expectativas nele. Como eu não tenho tanto hábito assim de ler livro nacional, eu sempre procuro colocar pelo menos um por mês. Esse mês eu pretendo ler Torto Arado, do Itamar Vieira Jr., e eu acho que eu já prometi ler esse livro antes, acho que mais de uma vez, e eu acabo passando ele para trás e lendo alguma outra coisa na frente. E não sei por quê, porque eu só ouço coisas muito boas desse livro e já comecei a ler algumas vezes, e ele parece realmente interessante, mas por algum motivo eu sempre acabo substituindo ele por algum outro, mas desse mês não vai passar, eu não quero fechar 2020 sem ler esse livro. Porque, como eu falei, eu só ouço coisas muito boas. Então, desse mês de dezembro, Torto Arado não passa. Pra não falar que eu tenho zero clima de Natal, eu vou ler um livro que tem carinha de Natal, que é O Presente do Meu Grande Amor, 12 Histórias de Natal. É um livro com 12 contos de 12 autores diferentes. Alguns eu conheço, já ouvi falar muito bem, alguns eu não conheço, então vai ser para conhecer. Como eu falei, Natal não é uma época que apele muito para mim, mas eu não queria deixar passar sem ler nenhum livro do tema. Então, peguei um livro de contos, como são vários autores diferentes, histórias mais curtinhas, então, se eu não gostar da forma de um autor, o seguinte vai ser de um autor diferente, então tem uma chance melhor de eu gostar. Eu sempre tento colocar alguma HQ para ler também, para eu desenvolver melhor o hábito de ler HQ, mas no mês passado eu li HQs que passeavam entre o decepcionante e o muito ruim. Então, como eu já não sou tão fã assim de HQ, acabei ficando ainda um pouco decepcionada, um pouco bem decepcionada. Então esse mês eu não vou colocar nenhuma HQ. Provavelmente mês que vem eu vou sim, porque eu não quero deixar de tentar ler mais HQ, mas esse mês eu acabei não escolhendo nenhuma. Pode até ser que no meio do caminho, no meio do mês, eu mude de ideia e escolha alguma HQ para ler, mas por enquanto não. Por último, mas não menos importante, eu quero terminar de ler o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, A Tormenta de Espadas. Eu tô bem na metade do livro. A minha intenção para ler um livro desse por mês, mas esse daqui é enorme e eu não queria ler só isso, eu queria ler outras coisas também.
então acabou não indo. Mas a verdade é que para esses livros aqui eu não tenho nenhuma pressa, então li metade dele mês passado, leio metade dele agora em dezembro e pego outro em janeiro, pra mim não tem problema. Eu não tô trazendo vídeos dele pro canal, então sem pressa. Mas mesmo assim eu quero terminar ele esse mês, eu não quero deixar passar, eu quero ler outras séries também, e eu sinto que se eu começar a ler alguma outra série enquanto eu tô lendo essa daqui, acho que vai ficar muito de uma história só, em vez de ver várias coisas diferentes, então não tem problema de talento, mas eu quero terminar esse mês sim. Apesar que eu acho que Nona Casa vai virar uma série, alguma mitologia, alguma coisa assim, então eu acho que eu ia acabar enfiando uma série onde eu não queria enfiar a série. Bom, essa é a minha TBR para o mês de dezembro. O livro Queen Sparrow e Sombras da Noite são livros que eu com certeza leio esse mês, não vou deixar passar torto arado também. Mas a verdade é que os outros eu posso acabar mudando aqui e ali. A intenção é ler tudo isso que eu mostrei mesmo, esse é meu plano principal, mas eu não vou, se não estiver dando certo ou se eu me interessar por outras coisas, me prender em algo que não está funcionando. Vou usar esse plano como um parâmetro e se não der certo, tudo bem. Principalmente porque eu já tive meses em que eu queria ler um determinado livro, por exemplo, o último livro que eu tentei ler do H.P. Lovecraft, e não funcionou, mas eu não queria abandonar, e no final das contas eu fiquei dias com um negócio que eu não conseguia passar nem dos primeiros 25%. Então, se eu quiser trocar, tudo bem, se abandonar, tudo bem. Eu posso voltar depois, ler uma outra oportunidade, ou não também. Eu não gostava de abandonar livros, mas eu estou tentando colocar na minha cabeça que tudo bem se não funcionar e eu precisar abandonar. Então por hoje é só, essa foi minha TBR do mês de dezembro. Comentem aqui o que vocês pretendem ler agora no mês de dezembro, ou se vocês preferem não escolher nada e ir pegando conforme der vontade. Comenta aqui que a gente conversa. Eu vou deixar aqui embaixo o link onde vocês conseguem encontrar todos esses livros no site da Amazon. Então eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!